Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou tentar sempre que possível gravar para esse canal. Como eu comentei com vocês, esse canal será mais dedicado à parte de engenharia, à parte de investimento imobiliário, tá? Canal mais sobre investimento, eu diria, finanças, etc. Não. É um canal sobre imóveis, né? Construção para venda, construção para locação, cálculos financeiros de rentabilidade, cálculos financeiros de lucratividade, né? Tipos de imóveis, sempre linkando os imóveis à questão do investimento. Tá? Então sempre a gente vai fazer bastante cálculo aqui, né? E tratar de imóveis, tratar do mercado imobiliário como investimento. Tá? Tratar como investimento, tá bom? Pessoal, quais são as oportunidades do mercado imobiliário para 2024? Na minha opinião. Tá? A gente passou 2023 com o mercado voltando a se aquecer, ao mesmo tempo, o que eu percebi na prática é que algumas pessoas que elas estavam dispostas a construir, por exemplo, a própria casa, tá? Elas repensaram. Tá? 2023 foi um ano de reajuste de algumas coisas. Tá? Mas o mercado imobiliário, você sabe que ele não para. Não para porque todo mundo precisa morar em algum lugar. Tá? Mesmo que o mercado imobiliário, para fins empresariais, deu uma queda, que é isso que eu acredito para 2024 até 2025 aí, tá? Imóveis para fins comerciais com uma queda um pouco maior, tá? Galpões comerciais, lojas, salas comerciais, tá? Eu acredito que deu uma queda, tá? 2024, 2025, talvez até 2026 aí, né? Mas o mercado imobiliário de imóveis para locação não para, tá? Hoje é muito difícil você pesquisar e achar imóveis para alugar, tá? Se você entrar em sites de busca aí, tá? E procurar imóveis para alugar, você não vai encontrar, tá? Quando encontra, é muita burocracia, né? Muita burocracia, muitas vezes é até mais vantajoso você fazer ali um financiamento da construção de uma casa própria do que alugar uma casa hoje, né? E isso falando de casas, né? Agora tem alguns imóveis que eles são chave, tem alguns imóveis que eles são bons investimentos para quem constrói para alugar e para quem aluga. Tá? Por exemplo, imóveis compactos. Tá? A gente está falando aqui de kitnets, está falando de flats, a gente está falando de, por exemplo, imóveis alugados para temporada, né? Imóveis litoral, né? Imóveis em regiões mais turísticas, né? Imóveis que são alugados por sites de locação por temporada, né? Sem citar o nome do site aqui, né? Mas esses imóveis eles têm sempre mercado, né? E já entrando nessa segunda questão de oportunidade, que é essa oportunidade de imóveis para fins turísticos, para fins de recreação, que é são esses imóveis de temporada, né? E pode colocar aqui casas de praia, pode colocar aqui chalés, né? E pode colocar aqui cabanas, né? Cabanas em cidades turísticas, em fazendas, em regiões mais afastadas, né? Montanhas, por exemplo, né? Então, cabanas, chalés, né? A gente tem o caso de resorts que a gente está em alta temporada para isso, né? Temporada do verão, tá certo? E hotéis, né? Hotéis sempre vai ser um bom negócio. Hotel sempre vai ser um bom negócio
desde que bem administrado, tá? Desde que localizado no lugar certo, tá? Nem sempre é localização, muitas vezes é a atratividade daquele empreendimento, tá? Muitas vezes é a atratividade daquele empreendimento comparado a outros empreendimentos. Todo mercado ele tem você e os seus concorrentes, né? Então, em alguns lugares onde a concorrência, né, prevalece, por exemplo, lugares que tem uma demanda compatível ali com a oferta, aí você tem que trabalhar a questão da concorrência, você tem que ter uma atratividade melhor do que os concorrentes para você ter um resultado um pouco melhor. Tá? Agora, em regiões onde a oferta ela é muito maior, a demanda, a procura ela é muito maior do que a oferta, aí você já tem uma grande oportunidade de mercado, porque aí a questão de concorrência ela não fica tão, não faz tanta diferença no resultado financeiro do empreendimento, na viabilização do empreendimento, né? Na lucratividade, na rentabilidade do empreendimento. Né? Então, quando a gente trata de hotéis, a gente está falando de um business, né? É um negócio em si. Você não só investe em imóveis, como você tem um modelo de negócio para trabalhar dentro daquele seu projeto de hotel, para que você tenha o resultado financeiro com aquele imóvel que foi colocado disponível para ser um hotel, ou construído para ser um hotel. Né? E é claro que você não precisa nem construir um imóvel para montar um hotel, você pode alugar um imóvel e montar um negócio, um hotel. Né? Mas isso aí já é um assunto para outros vídeos. Tá? Oportunidade de 2024, acredito também muito na construção de casas de padrão médio, baixo e médio, tá? Ou, vamos colocar da seguinte forma, médio, baixo, médio e médio alto de pequenas metragens, tá? Nós não temos previsibilidade para o mercado de imóveis de alto padrão, tá? Eu deixo aqui um recado para você que é engenheiro, que é construtor, que tem uma construtora, tá? Nós não temos nenhuma previsibilidade do mercado de imóveis de alto padrão retomar, tá? O que nós temos é uma previsão de que imóveis de pequenas metragens com padrão médio-baixo, financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, financiados na construção pelo programa Minha Casa Minha Vida, tá? Imóveis de padrão médio e imóveis de padrão médio-alto de pequena metragem tenham uma retomada, tá? Para que esse mercado vai ter uma retomada em 2024. Ou seja, são aquelas famílias que, por exemplo, estão sendo constituídas, tá? Então a pessoa ela opta por imóveis de padrão médio-alto, a pessoa quer um bom acabamento no imóvel, né? Ela quer construir o próprio imóvel, então ela quer construir da forma que ela imaginou, sempre imaginou o imóvel. Tá? Então a gente tem, normalmente padrão médio-alto, né? Com uma metragem pequena para manter o custo de construção dentro daquela previsão. Hoje, o mercado ele tem hoje bons imóveis para o mercado, né? Eu vou colocar dessa forma, são imóveis com 3 quartos, padrão médio-alto, entre 70 e 100 metros quadrados, com uma boa área de lazer, garagem talvez para 2 ou 3 carros, tá? Na faixa de 350 a 380 mil reais. Vou colocar de 320 a 380 mil reais. Esse é o imóvel perfeito dentro do mercado hoje para comercialização, tá? É um imóvel que ele de forma alguma vai ficar muito tempo disponível para venda, tá? Padrão médio-alto, a localização não importa tanto nesse caso, mas desde que não seja uma localização ruim, tem que ser uma localização média para boa, tá?
um bairro médio para bom, não precisa ser o melhor bairro, tem que ser um bairro médio para bom, um imóvel de 3 quartos, com área construída de 70 a 100 metros quadrados e valor de mercado de 320 a 380 mil reais. Esse é o imóvel que hoje ele não fica disponível muito tempo no mercado, tá bom? Para você que quer investir em imóveis, você que quer construir, por exemplo, para venda, tá? E aí eu já vou entrar em uma outra oportunidade de mercado para 2024, que são esses imóveis padrão médio-alto, de 70 a 100 metros quadrados, porém geminados, onde você compra ali, por exemplo, um lote de esquina e faz 3 casas, tá? 2 viradas para uma para frente de uma rua, 2 com frente para uma rua e uma com frente para outra rua, trabalhando ali um projeto que não dê ali para transparecer ou que não seja tão evidente assim que são casas geminadas, né? Casas bem localizadas, com preço de terreno bom, né? Uma boa localização, padrão médio-alto, metragem vou colocar uma metragem padrão aí 100 metros quadrados, tá? E preço de venda de até 380 mil. Hoje, esse imóvel, para você que quer construir imóveis para vender, esse imóvel, por exemplo, de 3 casas geminadas, se a gente fizer um cálculo financeiro rápido, a gente chegaria, por exemplo, vou colocar exemplo aqui da minha região, tá? A gente chegaria num lote aí de 160 a 180 mil reais, bem localizado, tá? A gente chegaria num preço de construção aí de 100 vezes 3, colocar aí na faixa de R$2.000 um metro quadrado de obra construída, eu consigo fazer melhor do que isso, tá? Em outros vídeos, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco sobre os custos daquela casa que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Vocês vão ver que CUB é só um índice, tá? O CUB, você não pode considerar CUB na hora de fazer o orçamento de obra para você viabilizar o empreendimento. Você precisa considerar aquilo como um índice, tá? Mas não se baseie naquilo porque muitas coisas influenciam no custo de uma construção, tá? E o custo da construção você só tem no final da obra. Se você fez uma obra de 100 metros quadrados e essa obra custou 150 mil reais, você tem um custo de R$1.500 por metro quadrado. Se você fez essa mesma casa e ela custou 3 mil reais, você tem um custo de 3 mil reais por metro quadrado. Então não existe preço por metro quadrado, você só sabe o custo por metro quadrado quando a obra está pronta, tá? O CUB ele é só um índice para você se basear na hora de fazer o memorial de incorporação de empreendimentos imobiliários. Preste bastante atenção nisso, tá? Vamos voltar ao exemplo da casa aqui. 3 casas geminadas em um lote de esquina, um lote de 160 mil. Construção aqui 300 vezes 2.600 mil. Certo? E a gente vai colocar aqui mais... Vou colocar aqui mais 20 mil de documentação, burocracias, taxas, licenciamentos, projetos, etc. A gente vai chegar aqui num valor de 380 mil reais. É isso? Não, está errado. 600 mil. 780 mil reais. Tá? Então, 780 mil reais você construiu 3 casas geminadas, padrão médio-alto, de 100 metros quadrados, em um só terreno, né? Construídas para vender. Né? Então, 780 mil reais. O preço de venda dessas casas, vendendo ao preço que eu comentei aqui com vocês, 380 mil reais, um preço que vende imediatamente, você não vai ter nem tempo para anunciar essas casas, tá? Vezes 3, a gente está falando aqui de 1 milhão, tá?
R$ 1.140.000. Menos os 780 mil que você gastou. Digamos que nessas casas aqui você tenha pago ali 5% de corretagem porque você achou melhor ali colocar corretor para vender, etc. Mas nesse valor de imóvel aqui, talvez nem precise, tá? Então a gente vai colocar aqui um valor de, por exemplo, R$ 60 mil de corretagem, né? Vou ficar aqui com um resultado final aqui total de R$ 1.080.000, menos os 780 mil que você gastou para construir, né? Você tem aqui um resultado de R$ 300 mil. Mínimo, tá? Você consegue reduzir, tá? 300 mil reais de lucro líquido, tá bom? 300 reais de lucro líquido, se a gente pegar sobre o valor investido, sobre 780 mil reais, a gente está falando de 40%. 40% em talvez menos de um ano, mas se a gente colocar em um ano, né, a gente está falando de 40% em um ano. Qual é o investimento que traz um retorno de 40% ao ano? Nenhum. Né? Então, isso aqui, por exemplo, são imóveis que você vende imediatamente, né? Estou falando da minha região, tá? Sem que você precise se esforçar muito. É claro que dentro desse empreendimento aqui que eu falei para você, isso aqui é um empreendimento, tá? Existem muitas coisas que você pode ainda trabalhar. Por exemplo, o custo da obra, você pode reduzir esse custo da obra, ao invés de gastar 600, gastar 400, certo? Você pode reduzir o valor investido total como? Você faz 3 casas com estrutura rebocada, tijolada e rebocada, e apenas uma acabada internamente, com os acabamentos internos. As demais, só acabadas externamente, sem acabamento interno. Então, esses 600 mil cairiam para uns 400, por exemplo. E aí, quando você vender essa casa que está acabada, você tem 3 casas. Uma totalmente acabada, pronta para comercialização, e 2 sem acabamento interno. Quando você vender essa casa que está acabada por 380 mil, 400 mil, né, você pega esse valor que você vendeu essa casa e termina as outras casas para vender. Então, o seu retorno sobre o investimento ele é ainda maior, porque você não gastou 780 mil, você gastou menos do que isso. Né? Então, aí a gente deve estar falando em torno de 60%, 70% de retorno sobre o investimento. Né? Em um ano ou menos. Tá? Então, existem várias formas de trabalhar um empreendimento como esse, por exemplo. Reduzir o custo da construção, negociar o valor do terreno, negociar a forma de pagamento do terreno. Você poderia, por exemplo, colocar aqui 50% de entrada e 50% depois do empreendimento pronto. Muitos proprietários, muitas loteadoras, muitos proprietários de lotes que estão vendendo e muitas loteadoras, né, que fazem lotes para vender, aceitam essa forma de pagamento. Você paga 50%, viabiliza o empreendimento e depois do empreendimento pronto você paga o resto. Ou seja, o seu valor de investimento ele é ainda menor do que aquele valor que a gente começou o cálculo, tá bom? Então o seu retorno sobre o investimento ele é ainda maior. E quando a gente fala de investimento, é isso. Valor de investimento e valor de retorno. Lucro, retorno sobre o investimento. Quantos por cento? É só isso. É simples desse jeito, tá bom? Você precisa ter os dados de mercado, você precisa ter a questão técnica, a questão burocrática, a questão mercadológica toda alinhada, junto com a questão financeira de qual empreendimento lançar, como construir, qual o padrão, o que vende rápido. Né? Existe uma coisa no mercado chamada demanda reprimida. Tá? Preste atenção nisso. Em uma cidade de 100 mil habitantes, você tem ali uma porcentagem daquele número de habitantes que está pensando em comprar um imóvel ou está esperando uma oportunidade de mercado para comprar o imóvel que ele quer no valor que ele quer pagar.
Esse tipo de imóvel que eu comentei com você aqui agora, por exemplo, existem outros, tá bom? Existem outros tipos, inclusive mais rentáveis do que esse, tá? Esse tipo de imóvel, ele está dentro dessa demanda reprimida, tá? Então, dentro de uma cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, talvez você tenha uma demanda reprimida de 0,3% da população. Quanto que dá isso? 100 mil habitantes vezes 0,3%. Daria 10, 300 pessoas, certo? Numa cidade de 100 mil habitantes, você tem uma demanda reprimida para esse tipo de imóvel de 300 pessoas. Significa que você venderia 300 imóveis se você lançasse, por exemplo, um empreendimento com 300, por exemplo, um edifício com 300 apartamentos, você venderia todos esses imóveis? Não, né? Porque aí você também tem outras pessoas que estão aproveitando essa demanda reprimida, que já estão comercializando esse tipo de imóveis. Você tem outros empreendimentos para serem lançados e nem todas as pessoas que querem comprar um imóvel, querem comprar um empreendimento, vão escolher ou vão querer comprar aquele que você está lançando. Tá? Então, existe uma demanda reprimida, mas também existem fatores de mercado que vão fazer com que você venda o imóvel ou não. Mas, fato, se você tem uma demanda reprimida de 300 pessoas, você pode lançar 3 casas, porque eu posso garantir a você que você vai vender. E o retorno é esse, retorno mínimo 40% sobre o investimento. Tá? Existem outras oportunidades de mercado, existem outros tipos de imóveis que, se você fizer, você vai vender. Imóveis na planta. É fácil de vender imóveis na planta? Não é fácil. Hoje, no Brasil, a gente está tendo uma crise, não é só financeira, não é só de mercado imobiliário, não é só de indústrias, não é só de comércio, não é só de pequenas e grandes empresas, mas é uma crise de confiança. E esse é o maior problema. Tá? Então, quando você lança um empreendimento na planta, ele não existe. Se você depender daquele empreendimento vendido na planta para viabilizar aquele empreendimento, talvez você não consiga viabilizar esse empreendimento. Então, o ideal, por exemplo, para você que vai lançar um empreendimento, um edifício, por exemplo, na planta, é que você tenha em mãos 1/3 do valor do empreendimento. Eu ia falar 30%, mas é 1/3 do valor do empreendimento, 33% do valor do empreendimento. Se o custo do empreendimento vai ser 10 milhões, é um exemplo, é o ideal que você tenha 3,5 milhões em mãos para você viabilizar o empreendimento. Se o empreendimento vai custar 1 milhão, é ideal que você tenha 350 mil em mãos para você viabilizar o empreendimento. Tá? Por quê? Porque você não vai conseguir vender todas as unidades que você precisa na planta para você viabilizar o empreendimento. Mas você vai pegar esse valor, você vai vender algumas unidades na planta e você vai pegar esse restante desse valor. Lembra que o valor de venda é diferente do valor de custo de construção. Então, você vendendo algumas unidades na planta, isso já vai ajudar a viabilizar o empreendimento. Tá? Se você já tem outras pessoas que reservaram aquele imóvel para quando estiver pronto, é melhor ainda, você já tem um empreendimento viabilizado. Algumas compraram na planta, outras deixaram reservada. Olha, quando o empreendimento estiver na fase final, eu me interesso por esse imóvel. Tá? Então você tem aí algumas vendas e um valor em caixa que vai viabilizar a construção desse empreendimento. E aí você vai, se for um edifício, por exemplo, você vai construir a estrutura tijolada rebocada com acabamento externo e vai deixar todo o acabamento interno, vai esperar um pouco com esse acabamento interno até que você venda as unidades. Ou até que você financie o empreendimento por alguma instituição financeira. Vários bancos pegam o empreendimento depois de viabilizado para financiar o empreendimento na planta, para você acabar o empreendimento e concluir as vendas daquele empreendimento. Tá? Então,
Você tendo esse valor em caixa para viabilizar o empreendimento, fazendo algumas vendas na planta e tendo alguns interessados para comprar quando o empreendimento estiver pronto, você consegue viabilizar o empreendimento, certo? Fazendo dessa forma, construindo a estrutura rebocada tijolada com acabamento externo pronto. Simples assim. Agora lembra, se você tem um edifício com apartamentos e você não vendeu todas as unidades, você não precisa fazer todo o acabamento interno daquele edifício, você só vai fazer o acabamento das unidades que foram vendidas. Então o seu custo de construção ele é menor. O seu custo de construção ele é menor, porque você não. Agora a gente está falando do custo total do empreendimento, agora a gente está falando do custo da parte externa, da parte condominial do empreendimento, mais o custo da construção das unidades, do acabamento das unidades que foram vendidas. Isso é um bom negócio para você? Não, nem sempre. Porque quando você vai fazer um empreendimento, por exemplo, você pode, por exemplo, negociar materiais. Você pode comprar porcelanato em pallet direto da fábrica, você pode comprar louças de distribuidoras, você pode comprar materiais elétricos direto das fábricas ou distribuidoras, você pode comprar material hidráulico de distribuidoras, você pode fazer uma compra maior, né, em quantidade e negociar preço por quantidade. Então o custo do empreendimento ele fica menor. Então nem sempre é vantagem você deixar algumas unidades sem terminar, sem acabamento interno. Não impede também de você ter aqueles materiais daquelas unidades compradas e esperar vender para terminar, e você só economizaria na mão de obra. Então assim, tem muitos cálculos que você precisa fazer, né? E existem várias formas de viabilizar o empreendimento. Eu só estou dando um exemplo dessas oportunidades, dessa forma, tá? Vejo como oportunidades para 2024 também, 2024, 25, 26, empreendimentos de lazer, empreendimentos de temporada, imóveis de litoral, resorts, ecohotéis, parques, condomínios de casas, porém condomínios de casas, mas aí você precisa pensar se condomínios fechados ou condomínios abertos, tá? Existe uma pequena diferença, tá? Existem algumas coisas que fazem sentido financeiramente você investir. 2024 tem algumas oportunidades, mas nem todos os tipos de imóveis eu vejo como oportunidade para 2024, tá? Eu, por exemplo, isso é uma opinião minha, tá? Eu não pensaria em edifícios comerciais para 2024. Não pensaria em edifícios comerciais para 2024, não pensaria em galpões comerciais para 2024, não pensaria em nada que fosse comercial para 2024. Tá? Como empreendimento, como investimento imobiliário, acredito que eu não faria, não pensaria nesse tipo de empreendimento. Tá? Nos próximos vídeos, a gente vai conversar um pouco mais sobre essas oportunidades de mercado para 2024 e vamos dar exemplos aqui sobre tipos de imóveis, fazer alguns cálculos rápidos, como eu fiz aqui na hora para vocês entenderem aí um pouco, né, sobre essa questão de investimento imobiliário. Você que quer construir para alugar, você que quer construir para vender, você que quer lançar empreendimentos imobiliários, tá? Preste bastante atenção, tem muita diferença, tá? Construções para locação, construções para venda e lançamento de empreendimentos imobiliários. São coisas completamente diferentes, tá? E você precisa entender das três. Por quê? Nem sempre é bom que você lance um empreendimento imobiliário. Talvez o momento não é para isso. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se você tivesse lançado um empreendimento imobiliário em 2021. Quando eu falava para vocês que isso não era um momento para lançar, porque a gente não tinha uma previsibilidade do que ia acontecer depois daquele período de paralisação
do mercado por causa daquela crise que você teve, que a gente teve, que você conhece muito bem. Né? Então tudo ficou parado, as fábricas ficaram paradas, e mesmo que as obras continuassem, as fábricas que fornecem os materiais, elas pararam. Então qual era a previsibilidade? O que ia acontecer? Isso era mais do que óbvio, ia acontecer uma inflação no custo da construção civil. Então a gente teve, por exemplo, custos que passaram de 1.000, vou dar um exemplo, eu vou chutar para que você tenha um exemplo aqui, tá? Que passaram de R$ 1.200 por metro quadrado para R$ 2.000 o metro quadrado. A gente teve quase aí um período de 100%, tá? A gente teve um período de 100% de inflação. O preço do cimento, por exemplo, eu posso falar, por exemplo, da minha região, o preço do cimento que costumava ser R$18, R$19, passou a ser R$35, R$36, né? Hoje a gente está chegando em R$38, né? Em alguns lugares até R$40, né? Então a gente teve aí um período de 100% de aumento de custo, né? Então imagina que você tenha lançado um empreendimento em 2021 com 2 ou 3 anos para ser construído, né? Então você já pegou aqui um custo, você já teve um prejuízo aqui de 100%. Você, pelo menos na questão de construção, né? Se o custo de construção era 3 milhões, passou a ser 5. E talvez esses 5 aqui mais ou menos batia com o valor com o VGV, né? Com o valor geral de vendas ali. Então você meio que empatou. E teve muitas empresas que quebraram, tá? Teve muitas empresas que quebraram. Então você tem que entender os momentos do mercado, você precisa entender as oportunidades certas do mercado para que você tenha sempre resultados positivos, para que você não cometa erros financeiros dentro dos empreendimentos. A pior coisa que a pessoa pode fazer dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de um empreendimento, é ter prejuízo, tá? Porque você depois não recupera. E não recupera por quê? Porque o custo ele só vai aumentando, as coisas elas só vão ficando mais caras, a mão de obra vai ficando cada vez mais... o cliente ele vai ficando cada vez mais exigente, mais detalhista, porque você tem hoje canais de acabamento, de arquitetura, etc., que mostram ali detalhes de obra, a pessoa olha aquilo e fala, nossa, é isso que eu quero, mas talvez naquele empreendimento que você lançou não tenha aquele acabamento que cada detalhezinho é perfeito, né? O empreendimento ele foi feito ali dentro de um padrão que não era esse, né? Então, aí a pessoa, quando compra um apartamento, ela quer alterar todo o acabamento do apartamento, você colocou um tipo de acabamento, a pessoa quer alterar todo o acabamento, né? Então, é cada vez mais difícil você recuperar esse valor perdido, né? E era só uma questão de entender o mercado, era só uma questão de entender índices, entender gráficos, entender o mercado como um todo, para que você lançasse o empreendimento correto no momento correto, para que você não tivesse prejuízo, tá? E é isso aí. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí. Esse vídeo já ficou longo, mais de meia hora de vídeo. Vou pedir aqui para que você, se você ficou até o final, você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, para que você compartilhe com algum amigo seu que quer construir, que quer investir em imóveis, ou aquele amigo seu que está iludido ali com bolsa de valores, né? Que quer fazer investimentos mais sólidos, né? Que quer fazer investimentos que façam mais sentido, né? Que quer fazer investimentos que ele entenda, ou que estejam na mão dele, né? Que estejam na mão dele. Eu, por exemplo, em primeiro lugar, eu não entendo absolutamente nada de bolsa de valores, mas eu não investiria em negócios que não fosse eu que estivesse administrando, ou que não dependessem de mim, que dependessem de outras pessoas. Porque existem muitos negócios muito bons que só dependem de mim para fazer aquilo dar certo, né? Eu dei um exemplo aqui para você do empreendimento imobiliário, que você tem uma rentabilidade, que você tem um ROI aqui, um retorno sobre investimento, de 40% a 100% em um ano. É um investimento muito simples, muito fácil, você precisa de uma questão técnica, uma questão burocrática, uma questão empresarial, uma questão mercadológica, você precisa entender algumas coisas para lançar da forma correta.
Mas você tem aqui um empreendimento que ele te dá 40% a 100% de retorno sobre investimento em um ano ou menos. Por que é que você vai pegar o seu dinheiro e colocar numa empresa que vai te render 7, 8% ao ano, mais dividendos que você talvez receba, para ter ali 7, 8% ao ano ali de retorno sobre um negócio que não é você que está administrando, que pode quebrar amanhã. A gente vê grandes empresas aí que estavam listadas na Bolsa de Valores que de repente, de uma hora para outra, pede comodata, pede recuperação judicial. Não faz sentido nenhum. A empresa ela tinha uma previsibilidade muito alta, depois caiu e agora está pedindo recuperação judicial e você ainda acredita nesse tipo de mercado? Meu amigo, vamos passar aqui para a coisa correta. Coisa correta. Deixa eu falar um negócio para você. Tijolo e terra. Tijolo e terra. Vamos começar por aqui, tá bom? Se você quer entender um pouco mais sobre isso daqui, tem 15 anos que eu trabalho com isso, meu amigo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, compartilha esse vídeo aí para a gente chegar ao maior número de pessoas possíveis para ver se a gente consegue dar uma virada aí, né? Dar uma virada nesse mercado total aí de uma forma geral, tá bom? Se você quer construir, se você quer investir em imóveis, se você quer construir imóveis para locação, quer construir imóveis para venda, se você quer fazer investimentos imobiliários, fica nesse canal. As informações de Instagram estão aí na descrição do vídeo também, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha aí com algum amigo seu, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.